Ricardo Montenegro nasceu para o sucesso. Era o que todos diziam. Desde jovem demonstrava uma intuição extraordinária para negócios que deixava seus professores da Faculdade de Economia boquiabertos. Aos 45 anos, seu império de investimentos, a Montenegro Investments, ocupava 3 andares inteiros de um dos arranha-céus mais prestigiosos da Avenida Faria Lima, em São Paulo. Da cobertura de seu apartamento no bairro dos Jardins, avaliado em mais de 15 milhões de reais, ele observava a cidade como um rei contempla seu reino. As luzes noturnas de São Paulo cintilavam como joias em um tecido escuro, um espetáculo que ele mal notava mais, absorto em suas planilhas e relatórios financeiros. O apartamento de 600 metros quadrados era decorado com o que havia de mais luxuoso: obras de arte contemporânea assinadas, móveis de design italiano, tecnologia de última geração. Mas carecia daquele calor que só um verdadeiro lar possui. As paredes bege do apartamento guardavam histórias de discussões amargas com sua ex-esposa, Helena, que 5 anos antes havia partido levando consigo seus 2 filhos, farta das ausências constantes e da frieza emocional do marido. "Você trocou sua alma por números", foram suas últimas palavras antes de bater à porta. Ricardo ainda se lembrava do som daquela porta fechando, embora tentasse enterrar essa memória sob camadas e mais camadas de trabalho. Seus dias seguiam uma rotina meticulosamente planejada. Acordava às 5h30, academia particular no próprio apartamento com personal trainer, café da manhã preparado por sua chefe particular, que só aparecia para fazer suas refeições e ia embora, e às 7h30 já estava em seu escritório. Almoços eram sempre reuniões de negócios em restaurantes estrelados, e jantares, quando aconteciam, eram solitários ou na companhia de possíveis investidores e parceiros comerciais. Ana, sua filha de 18 anos, havia tentado manter contato no início, ligando ocasionalmente para contar sobre suas aulas de balé ou pedir conselhos sobre a faculdade. Mas as conversas sempre terminavam da mesma forma. "Desculpe, querida, estou entrando em uma reunião importante." Pedro, o caçula de 15 anos, já nem tentava mais. O último contato que tiveram foi no aniversário do garoto, quando Ricardo enviou seu motorista para entregar um PlayStation 5, presente que Pedro educadamente agradeceu por mensagem. Naquela fatídica noite de quinta-feira, Ricardo havia acabado de fechar um negócio multimilionário. A aquisição de uma startup promissora adicionaria mais alguns milhões à sua já volumosa conta bancária. Celebrou sozinho, com uma taça de um Chateau Lafite Rothschild de 1982, um vinho de R$ 35.000 a garrafa, enquanto admirava o certificado de empresário do ano que recebera na semana anterior. Foi quando notou uma foto antiga sobre sua mesa de trabalho. Ele não se lembrava de tê-la colocado ali. Na imagem, ele sorria genuinamente, enquanto segurava Ana e Pedro, ainda pequenos, em um dia na praia. Aquele sorriso parecia pertencer a outra pessoa, alguém que ele não reconhecia mais. A sensação de vazio que normalmente conseguia ignorar o atingiu com força total. Seus pensamentos foram interrompidos por uma tontura súbita. O copo de vinho escorregou de seus dedos, manchando o tapete persa de vermelho escuro. A dor no peito veio como uma explosão, irradiando pelo braço esquerdo. Ricardo cambaleou, derrubando uma escultura minimalista de sua mesa. O som do vidro quebrando ecoou pelo apartamento vazio. Em seus últimos momentos de consciência, pensou ter ouvido passos apressados. Através da visão já embaçada, distinguiu um par de chinelos gastos se aproximando rapidamente. Era sua nova empregada. Como era mesmo o nome dela? Ah, sim, Maria das Graças, que todos chamavam apenas de Graça. Havia começado a trabalhar ali há 2 semanas, recomendada por sua governanta anterior, que se aposentara. Graça não deveria estar ali àquela hora. Seu turno terminava às 17 horas,
e já passava das 22 horas. Mais tarde, ela contaria que havia ficado até mais tarde organizando o closet, algo que não estava em suas obrigações, mas que sua consciência profissional não permitia deixar para depois. Foi Deus quem me segurou aqui, diria ela depois, com sua fé inabalável. Quando viu o patrão caído, Graça não hesitou. Com a experiência de quem já havia cuidado de muitos em sua vida, incluindo seu falecido marido que morrera de problemas cardíacos, reconheceu imediatamente os sinais de um infarto. Seus dedos calejados de anos de trabalho discaram rapidamente o 192, enquanto com a outra mão afrouxava a gravata cara de Ricardo e verificava seus sinais vitais. Aguente firme, seu Ricardo, murmurava ela, segurando sua mão e fazendo algo que ninguém fazia há anos, rezando por ele. O senhor ainda tem muito o que viver. O som das sirenes da ambulância, cortando a noite paulistana, foi a última coisa que Ricardo ouviu, antes de perder completamente a consciência. Seu último pensamento consciente foi uma ironia amarga, todo seu dinheiro, todo seu poder, e quem estava ali para salvá-lo era justamente a pessoa que ele mal notava existir. O Hospital Albert Einstein era conhecido por seu luxo, tanto quanto por sua excelência médica. No quarto da ala VIP, onde Ricardo Montenegro estava internado, tudo havia sido pensado para oferecer o máximo conforto. Uma cama automatizada de última geração, um sofá-cama em couro para acompanhantes, uma TV de 65 polegadas e uma vista privilegiada da cidade, através de janelas do chão ao teto. O aroma de flores frescas, orquídeas raras, enviadas por parceiros de negócios, permeava o ambiente. Mas nada disso importava para Graça, que permanecia sentada em uma cadeira simples ao lado da cama, seu terço gasto entre os dedos, murmurando orações. Ela havia ligado para sua filha mais velha, Aparecida, avisando que não voltaria para casa naquela noite. Mãe, a senhora não tem obrigação nenhuma, disse a filha. Tenho sim, respondeu Graça. Obrigação com minha consciência. Durante a madrugada, enquanto Ricardo estava inconsciente, vários médicos entraram e saíram do quarto. Dr. Paulo Mendes, um dos cardiologistas mais renomados do país, explicou a situação para Graça, em termos técnicos que ela não compreendia totalmente, mas entendeu o essencial. Se tivesse demorado mais 15 minutos para receber socorro, Ricardo provavelmente não teria sobrevivido. As primeiras horas da manhã trouxeram uma avalanche de pessoas importantes, executivos da empresa, o advogado pessoal de Ricardo, sua secretária particular. Todos pareciam desconfortáveis com a presença de Graça, aquela mulher simples, de cabelos grisalhos mal presos em um coque, usando um vestido florido já desbotado de tanto uso. Mas ela permaneceu firme em seu posto, como uma sentinela silenciosa. Foi Helena, a ex-esposa, quem chegou primeiro entre os familiares, elegante mesmo às pressas. Ela entrou no quarto como um furacão de Chanel número 5 e preocupação mal disfarçada. Seus olhos se arregalaram ao ver Graça. Quem é você? Perguntou, sua voz revelando uma mistura de surpresa e desconfiança. Sou a Graça, senhora. Trabalho na casa do seu Ricardo. Foi ela quem salvou a vida dele, interveio uma enfermeira que passava. Se não fosse por ela... Helena sentou-se pesadamente no sofá, sua postura rígida finalmente cedendo. Obrigada, disse simplesmente, sua voz embargada. Ao meio-dia, Ana e Pedro chegaram. A menina tinha os olhos vermelhos de chorar, e o rapaz mantinha uma expressão fechada, como se não soubesse exatamente como se sentir. Graça observou como eles hesitaram na porta, parecendo pequeninhos e perdidos apesar de seus smartphones caros e roupas de grife. Venham cá, meus queridos, chamou ela, com aquele instinto maternal que não fazia distinção entre seus filhos e os dos outros. Seu pai vai ficar bem. Querem um café? Vocês devem estar com fome. Foi assim que Graça, sem perceber,
começou a tecer os primeiros fios de reconexão naquela família fragmentada. Enquanto servia café e pães que havia buscado na lanchonete do hospital, escutava as histórias dos adolescentes sobre seu pai. Pedro falou sobre como sentia falta dos jogos de futebol que costumavam assistir juntos. Ana mostrou fotos de suas apresentações de balé no celular, eventos para os quais sempre enviava convites, mas aos quais o pai nunca comparecia. No fim da tarde, quando Ricardo finalmente recuperou a consciência, a primeira coisa que viu foi o rosto de Graça. Seus olhos, ainda embaçados pelos medicamentos, focaram naquela expressão serena que contrastava tanto com as faces tensas às quais estava acostumado em suas reuniões de negócios. "Por que você ficou?" Foi sua primeira pergunta, a voz rouca e fraca. "Porque o senhor precisava de alguém", respondeu ela, com aquela simplicidade que só os verdadeiramente sábios possuem. Nos dias que se seguiram, enquanto Ricardo se recuperava, ele começou a observar Graça com outros olhos. Notou como ela organizava discretamente as visitas, garantindo que ele não se cansasse demais, como trazia pequenos toques de casa para o quarto de hospital. Uma manta feita por ela mesma, um porta-retrato com a foto dos filhos que encontrara em seu apartamento. Como conversava com as enfermeiras e médicos de igual para igual, sem se intimidar com títulos ou jargões médicos. Uma manhã, enquanto ajeitava os travesseiros de Ricardo, Graça começou a contar sobre sua própria vida. Falou do marido que perdera há 10 anos, também de infarto. De como criara 4 filhos sozinha, trabalhando em 3 casas diferentes. Do neto que estava prestes a entrar na faculdade de medicina, graças a uma bolsa de estudos. "Ele vai ser médico, seu Ricardo, igual esses aqui que cuidaram do senhor." Ricardo escutava, fascinado. Em suas mãos calejadas e seu português simples, Graça carregava uma sabedoria que todos os seus MBAs e cursos de liderança não haviam conseguido lhe ensinar. Ela falava sobre família, sobre amor, sobre perseverança, não como conceitos abstratos discutidos em reuniões de conselho, mas como realidades vividas, sentidas, respiradas. Um dia, enquanto organizava os cartões e flores que não paravam de chegar, Graça encontrou um desenho antigo, feito por Ana quando criança. Mostrava 3 pessoas de mãos dadas. "Eu, papai e Pedro", dizia a legenda infantil. Ela colocou o desenho delicadamente sobre a mesa de cabeceira, onde Ricardo poderia vê-lo ao acordar. "Sabe, seu Ricardo", disse ela, ajustando o desenho para que ficasse bem visível. "Às vezes a gente precisa ficar doente do corpo para curar a alma." Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir, realmente sentir, a solidão que havia construído ao seu redor, a ausência dos filhos, o vazio que todo o seu dinheiro não conseguia preencher. Naquela noite, ele pediu a Graça que ajudasse seus filhos a dormirem no sofá-cama do quarto, em vez de voltarem para casa. Enquanto os observava dormindo, percebeu que estava sendo presenteado com algo raro na vida, uma segunda chance. E tudo graças a uma mulher que ganhava por mês o que ele costumava gastar em um único jantar de negócios. Uma mulher que, sem querer, estava ensinando ao homem mais rico que conhecia o verdadeiro significado de riqueza. A recuperação física de Ricardo progredia bem, mas era sua transformação interior que mais impressionava aqueles ao seu redor. As 2 semanas de internação se transformaram em uma jornada de autodescoberta, guiada involuntariamente por uma improvável mentora que usava avental e tinha as mãos calejadas pelo trabalho. Durante as visitas diárias de Graça ao hospital, as conversas se estendiam por horas. Ela trazia não apenas notícias do apartamento que continuava cuidando, mas também histórias de sua própria vida que, sem perceber, carregavam lições profundas. Numa dessas tardes, enquanto organizava as flores que não paravam de chegar, ela compartilhou uma memória que marcaria Ricardo para sempre. "Sabe, seu Ricardo, quando meu José morreu, Deus o tenha,
Não tínhamos nada no banco, mas no velório tinha mais de 200 pessoas. Gente simples, trabalhadora, todos chorando de verdade, contando como ele tinha ajudado em algum momento. Aquilo sim é riqueza, não é mesmo? A frase, "O senhor tem tanto, mas parece ter tão pouco", veio naturalmente, sem julgamento, enquanto ela ajeitava seus travesseiros. Foi como um espelho colocado diante de Ricardo, refletindo uma verdade que ele vinha ignorando há anos. Em seu quarto de hospital de luxo, rodeado de tecnologia de ponta e mobília cara, ele se sentiu subitamente o mais pobre dos homens. A mudança começou com pequenos gestos. Primeiro, pediu seu notebook, não para checar e-mails da empresa, como todos esperavam, mas para procurar fotos antigas em suas pastas digitais. Encontrou centenas delas. Pedro aprendendo a andar, Ana em seu primeiro recital de balé, férias em família que pareciam ter acontecido em outra vida. Com a ajuda de Graça, que demonstrou uma surpreendente habilidade com tecnologia aprendida com seus netos, criou uma apresentação de slides com essas fotos. Quando Ana e Pedro vieram visitá-lo no dia seguinte, passaram horas relembrando cada momento, rindo e, por vezes, chorando juntos. "Pai", disse Ana hesitante, durante uma dessas sessões de fotos, "tenho uma apresentação importante de balé no próximo mês. Sei que você está se recuperando, mas..." "Estarei lá", interrompeu Ricardo, surpreendendo a si mesmo com a rapidez da resposta. O sorriso no rosto da filha valeu mais que qualquer fechamento de negócio que já tinha feito. Pedro, que inicialmente se mantinha mais distante, começou a trazer seus livros de matemática para estudar no quarto do hospital. "O professor disse que tenho que melhorar minhas notas se quiser entrar no time de natação", explicou, sem encarar o pai. Ricardo, que sempre fora brilhante com números, descobriu que ajudar o filho com equações era muito mais gratificante que analisar relatórios financeiros. A transformação se estendeu ao ambiente profissional. Durante uma videoconferência com sua equipe executiva, conduzida de seu leito hospitalar, Ricardo surpreendeu a todos com uma série de anúncios. "A partir de hoje, implementaremos novas políticas na empresa. Primeiro, creche gratuita para todos os funcionários com filhos pequenos. Segundo, plano de saúde estendido para familiares. Terceiro, programa de bolsas de estudo para os filhos dos funcionários." Seu CFO quase teve um ataque cardíaco ao ouvir os custos envolvidos, mas Ricardo estava irredutível. "Se precisar, corte meu bônus anual. Essas pessoas não são recursos humanos, são famílias humanas. Famílias humanas." A notícia se espalhou rapidamente. Jornais de negócios, que antes o retratavam como um tubarão implacável do mercado financeiro, agora publicavam manchetes como "O novo Ricardo Montenegro, como um infarto transformou um magnata em humanista." Em casa, as mudanças foram ainda mais profundas. Ao receber alta do hospital, Ricardo não voltou apenas para seu apartamento. Voltou para um lar que Graça havia transformado sutilmente durante sua ausência. As paredes antes frias agora exibiam fotos de família. A cozinha, antes utilizada apenas por chefes contratados, passou a ter o aroma das receitas caseiras que Graça insistia em preparar para fortalecer o patrão. Ele transformou um dos quartos de hóspedes em um espaço para os filhos, decorado com a ajuda deles próprios. Pedro trouxe seus troféus de natação. Ana pendurou suas sapatilhas de balé. Aos poucos, o apartamento começou a ganhar vida, ecoando com risos e conversas que há muito não eram ouvidos ali. Na empresa, funcionários notaram uma mudança radical em seu comportamento. O homem que antes mal cumprimentava seus subordinados, agora parava para conversar, perguntava sobre suas famílias, interessava-se verdadeiramente por suas vidas. Implementou uma política de horário flexível para pais e mães, incentivou a criação de grupos de apoio dentro da empresa e, para surpresa de todos, começou a aparecer nos eventos sociais corporativos.
Uma das mudanças mais significativas foi a criação de um programa de mentoria, onde executivos experientes orientavam funcionários mais jovens. Ricardo fez questão de participar pessoalmente, compartilhando não apenas conhecimentos de negócios, mas também as lições de vida que estava aprendendo. Sucesso não se mede apenas em números, dizia ele em suas palestras para os novos funcionários. Se mede em sorrisos, em abraços, em momentos compartilhados. Demorei 45 anos e um infarto para aprender isso. A transformação de Ricardo teve um efeito dominó surpreendente nos negócios. Funcionários mais felizes e motivados levaram a um aumento significativo na produtividade. A reputação da empresa melhorou, atraindo talentos que antes hesitavam em trabalhar com o temido Montenegro. Investidores, inicialmente céticos com as mudanças, foram surpreendidos com os resultados positivos. Em uma tarde particularmente significativa, Ricardo encontrou Graça organizando seu escritório em casa. Ela segurava uma foto recente, tirada durante um churrasco que ele havia organizado para todos os funcionários da empresa e suas famílias. Algo impensável alguns meses antes. "O senhor está diferente", disse ela, com aquele sorriso maternal que havia se tornado tão familiar. "Seus olhos estão brilhando de novo, igual naquela foto antiga com as crianças." Ricardo pegou a foto das mãos dela e observou. Era verdade. O homem sério e sempre tenso das fotos antigas havia dado lugar a alguém que parecia mais leve, mais vivo. Nos últimos 3 meses, ele havia recuperado não apenas sua saúde física, mas também algo muito mais precioso: sua humanidade. "Sabe, Graça", disse ele, colocando a foto em um porta-retratos novo, "às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa." Ela sorriu, aquele sorriso sábio que ele havia aprendido a valorizar tanto. "Não, seu Ricardo. Às vezes precisamos apenas de alguém que nos mostre o que sempre esteve ali." 6 meses após o infarto que mudou sua vida, Ricardo Montenegro preparava-se para realizar um evento especial em sua cobertura. Não era uma das festas ostentativas que costumava dar no passado, com champanhe importado e pessoas importantes trocando cartões de visita. Esta noite seria diferente. A transformação do apartamento refletia a mudança em sua própria vida. As flores eram simples margaridas e crisântemos, escolhidas pessoalmente por Graça. O buffet não vinha de um restaurante estrelado, mas sim das mãos talentosas de Dona Zefa, a melhor amiga de Graça, conhecida no bairro por suas coxinhas irresistíveis. O som ambiente não era jazz sofisticado, mas uma playlist eclética montada por Pedro, misturando MPB com as músicas favoritas da família. Os convidados começaram a chegar ao entardecer. Ana trouxe seu namorado pela primeira vez a Dizes, um estudante de medicina que Ricardo surpreendeu a todos, tratando com genuíno interesse e carinho. Pedro chegou com seus amigos do time de natação, adolescentes barulhentos que encheram o apartamento de energia jovem. Helena, a ex-esposa, veio acompanhada de seu novo marido, e para espanto geral, Ricardo os recebeu com um abraço sincero. Graça chegou por último, claramente desconfortável por estar ali como convidada e não como funcionária. Trouxe toda a sua família, seus 4 filhos, 3 noras, um genro e 6 netos. O mais velho, João Pedro, aquele que estudava medicina, não cabia em si de orgulho ao contar para todos como havia acabado de conseguir um estágio no Hospital Albert Einstein, o mesmo onde Ricardo estivera internado. Quando todos os 50 convidados estavam acomodados, uma mistura improvável de executivos, familiares, funcionários e a família de Graça, Ricardo pediu a atenção de todos. Vestindo jeans e uma camisa casual, ele parecia mais jovem e mais leve que nos tempos em que vivia de terno e gravata. "Há 6 meses", começou ele, sua voz embargada pela emoção. "Eu era o que muitos considerariam um homem de sucesso. Tinha dinheiro, poder,
reconhecimento, mas estava morrendo por dentro, muito antes do meu coração decidir me dar um aviso. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Graça na multidão. Naquela noite, quando caí no chão do meu escritório, não foi apenas um infarto que mudou minha vida. Foi um anjo da guarda, vestido de avental, que não apenas salvou minha vida, mas me ensinou a vivê-la novamente. Ricardo então revelou a surpresa da noite: a criação da Fundação Graça Montenegro, uma organização sem fins lucrativos dedicada a proporcionar educação, capacitação profissional e oportunidades de trabalho para famílias de baixa renda. O projeto inicial incluía uma escola técnica, uma incubadora de pequenos negócios e um centro de apoio à primeira infância. Graça, chamou ele, você me mostrou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nos sorrisos que provocamos, nas vidas que tocamos, no amor que compartilhamos. Por isso gostaria de convidá-la para ser a diretora desta fundação. Graça, que nunca havia terminado o ensino médio, arregalou os olhos em choque. Mas, seu Ricardo, eu não tenho estudo para isso. Você tem algo muito mais valioso, sabedoria de vida e um coração enorme. Terá todo o suporte necessário, incluindo uma equipe técnica, mas a alma deste projeto precisa ser sua. As lágrimas nos olhos de Graça refletiam as luzes da cidade que cintilavam através das janelas. Seus filhos a abraçaram, orgulhosos enquanto ela aceitava a posição com um aceno tímido de cabeça. A noite prosseguiu com uma energia especial. Em um canto, executivos da Montenegro Investments conversavam animadamente com os filhos de Graça sobre possibilidades de parcerias com pequenos empreendedores. Em outro, Ana mostrava passos de balé para as netas de Graça, enquanto Pedro ensinava jogos de videogame aos meninos mais novos. Ricardo observava tudo com um sorriso sereno, apoiado na varanda. Helena se aproximou, segurando uma taça de vinho. Você está diferente, disse ela suavemente. Parece em paz. Estou, respondeu ele simplesmente. Finalmente entendi que sucesso sem propósito é vazio. A transformação de Ricardo Montenegro virou um caso de estudo em várias escolas de negócios. O homem que antes era conhecido apenas por sua fortuna, agora era reconhecido por seu trabalho humanitário. Sua empresa surpreendentemente cresceu ainda mais, atraindo investidores que valorizavam responsabilidade social e sustentabilidade. A Fundação Graça Montenegro, em seu primeiro ano, já havia impactado mais de 1000 famílias. Graça, com sua sabedoria natural e carisma genuíno, tornou-se uma figura respeitada no terceiro setor, sendo convidada para palestras e eventos, onde compartilhava sua visão simples mas profunda sobre transformação social. O apartamento de Ricardo, antes um símbolo de solidão e status, transformou-se em um lar verdadeiro. Os filhos voltaram a morar com ele em fins de semana alternados. Ana iniciou um projeto de aulas de balé e gratuitas para crianças carentes através da fundação. Pedro, inspirado pela mudança do pai, decidiu que, além da natação, queria estudar administração para um dia ajudar a gerenciar os projetos sociais da família. Graça continuou trabalhando na casa de Ricardo, mas agora em uma posição completamente diferente. Era uma amiga, conselheira e parceira em uma missão maior. Suas manhãs eram divididas entre a supervisão dos projetos da fundação e a organização da casa, não porque precisasse, mas porque, como ela dizia, cuidar da casa de quem a gente gosta não é trabalho, é carinho. Numa tarde de domingo, enquanto todos se reuniam para um almoço em família, agora uma tradição sagrada na casa dos Montenegro, Ricardo observava o grupo heterogêneo que se tornara sua família estendida. Graça estava na cabeceira da mesa, contando uma de suas histórias que sempre carregavam uma lição de vida, enquanto todos ouviam atentos. Sabe, Graça, disse ele durante um momento tranquilo, você não salvou apenas minha vida naquela noite, você me ensinou a viver de verdade. Ela sorriu, aquele sorriso sábio e maternal que havia se tornado seu marco registrado.
Não, seu Ricardo. Eu só mostrei o caminho. Quem escolheu mudar foi o Senhor. A lição que Ricardo aprendeu e que agora compartilhava com todos que conhecia era que, às vezes, os anjos aparecem nos momentos mais inesperados e nas formas mais improváveis. E que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos, não no que acumulamos, mas no que doamos, não no poder que exercemos sobre os outros, mas no bem que podemos fazer por eles. E assim, a história do milionário e da empregada tornou-se um lembrete de que as maiores transformações muitas vezes começam com os gestos mais simples e de que não há riqueza maior que um coração aberto para o amor e para o próximo.